Hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o meio-campista Pablo Roberto para a sequência do Campeonato Brasileiro. Pablo Roberto, que hoje defende o Casa Pia, clube da primeira divisão de Portugal, 24 anos de idade, geralmente é um camisa 8, um segundo meio-campista com característica também de pisar bastante na grande área. 34 jogos na última temporada europeia, com 4 gols marcados e 6 assistências. Gosto muito do Pablo Roberto, ele que aqui no futebol brasileiro já tem passagens pelo Vila Nova, Atlético Goianiense, Bahia, Remo, sempre jogou bem por onde passou, inclusive é um jogador revelado no próprio Atlético Goianiense. Essa informação foi confirmada pelo Identidade Esmeraldina. Um abraço aí também para o Iago do Periquito Brisado, enfim, a galera que criou, né, esse novo perfil, um novo conteúdo do Identidade Esmeraldina. Recomendo para todos vocês também. Confirmou ainda neste último domingo que o Lucas Andrino está monitorando alguns jogadores do futebol português e que um deles é sim o Pablo Roberto. Nesse momento o Goiás estuda sim fazer uma proposta para contar com o jogador. Seria sim uma boa contratação. Eu entendo que a Liga de Portugal ela não é a mais forte do futebol europeu, nem sequer ela se compara, por exemplo, à Série B do Brasil, sendo bem sincero com vocês. Eu acho que é uma competição assim de um nível técnico muito baixo. Tanto é que se a gente pegar os últimos reforços que vieram de Portugal para o Goiás, tudo bem que eles não jogavam no principal nível, né? Se a gente pegar jogadores do Porto, Benfica, Sporting, do Braga, aí tudo bem. Mas esses outros jogadores que o Goiás consegue contratar, né? Como por exemplo nesse ano o Rildo, quem jogava lá também no ano passado o Alano, o Matheus Babi, o Anderson, esqueci o sobrenome dele, olha só, Anderson Oliveira, né? Outras opções também no meio de campo, o Sávio, ex-Goiás também lateral esquerdo. Então é sim uma liga que, digamos, não dá pra gente considerar que vai chegar aqui no Goiás e manter aquele mesmo futebol. Mesmo assim eu faria sim essa aposta no Pablo Roberto. Ele tem contrato por lá até julho de 2026 e foi comprado pelo Casa Pia no ano passado por R$1.200.000, uma negociação bem barata. Inclusive quem fez esse negócio foi o próprio Vila Nova, né? O Remo pegou uma quantia também pela venda do jogador, jogou bem inclusive pelo Remo, com 30 jogos e 1 gol marcado. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Pablo Roberto nesta última primeira divisão de Portugal. Segundo o SofaScore, uma nota média de 6,76. É um jogador interessante, acho que está faltando essa característica no meio de campo do Goiás, um jogador que pisa bem dentro da grande área, não é um grande finalizador. Acho que a principal característica do Pablo Roberto é de cadenciar o jogo, aquela movimentação no meio de campo, aparecendo para algumas jogadas mais trabalhadas, vamos colocar assim. Não é um camisa 10, mas também não é aquele volante pé de ferro. Fica no meio termo disso e o Goiás está assim procurando mais um camisa 8 para a sequência do Brasileirão. Tem 1,83 m de altura, destro, é bom também nesse jogo aéreo. Pelo Remo, inclusive, fez 2 partidas muito boas contra o Corinthians na Copa do Brasil. Lembro também daquele duelo em 2023. Então é sim um jogador interessante, tá? Para ficar de olho. Se for para o Goiás trazer o Pablo Roberto, vai ter que ser uma negociação em definitivo. Por que eu digo isso? Ele foi titular no Casa Pia no ano passado, tem contrato, como eu falei, até 2026 por lá, e não faz sentido o clube português, que conseguiu, né, a sua manutenção na primeira divisão, emprestar o jogador de graça. Então ou o Goiás conta com o empréstimo dele, por exemplo, de 1 ano, fazendo uma compensação financeira, ou propriamente a compra em definitivo do atleta. Volto a dizer, foi comprado por R$1.200.000, né, no ano passado, só que hoje ele já vale €1.000.000. Então assim, um jogador que se valorizou também aqui no Brasil. Já passou também na Série A, vestindo a camisa do Bahia, alguns jogos em 2021, uma Série B ok pelo Vila Nova em 2022, foram 30 jogos naquele ano e 2 gols marcados, e acabou se reencontrando, tanto no Remo quanto também em Portugal. Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. Nesse momento ainda não há uma formalização de proposta do Goiás, é o nome que está sim sendo estudado, e eu faria essa contratação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Acho que é um cara que tem esse perfil do Campeonato Brasileiro da Série B e também pode ser um ativo para o Goiás. Olhando os próximos anos, só 24 anos de idade, tem um aspecto que é ex-jogador do Vila Nova, dificilmente um ex-Vila, ex-Atlético dá certo aqui no Goiás, né? Mas enfim, a gente não pode ficar